Bom dia a todos, a todas que estão aqui comigo nesse dia, nessa aula, nesse sábado, pessoal. Então, vamos conversar um pouquinho rapidinho, né, sobre algumas informações que vocês têm me perguntado ao longo da semana. Eu sempre tiro aqui uns 5 minutinhos para explicar algumas coisas, né, já que é o momento que a gente tem para a gente se encontrar, né, de uma certa forma que não seja só pela plataforma EAD. Então, assim, primeiro ponto. Professora, o que é que, por exemplo, eu terminei Ciências Aplicadas ao Vestuário, que foi a primeira, o C, a gente já explicou o que era o C, mas lá não consta 100% concluído. Por que que não está 100% concluído se eu fiz as atividades? Primeira explicação, lá só vai estar 100% concluído quando eu lançar a nota de vocês ao sistema, que é o SGE, que é o sistema do Senai. Professor, e por que que você não lançou? Porque a atividade, elas ficam abertas até o maior número de alunos conseguir entrar na plataforma. Por que que a gente deixa essa janela mais aberta, né, de um tempo maior? Porque alguns alunos têm, às vezes, a dificuldade de acessar, né, não estão conseguindo acessar. Então, para não prejudicar esses alunos, a gente aguarda. Então, assim, eu espero que a maioria, um percentual de maioria, realize as atividades para eu lançar essa nota, para eu não ficar indo e voltando sempre na plataforma para lançar uma nota, duas notas, três notas. Então, por isso que vocês não estão com 100% definido. O conselho da professora vão fazendo, quem tiver com acesso à plataforma, vão fazendo as atividades para não acumular, né? Para quando chegar lá perto do final do curso, vocês estarem na loucura para finalizar. Outro ponto, esse é um curso EAD, certo? Então, significa que depende muito mais de vocês a questão do estudo, de vocês irem lá ler os materiais, né? Tem os tutoriais na plataforma, tem a monitora Verúcia, que está ali, caso vocês tenham qualquer dúvida, ela também está ali para dar um suporte a vocês, de como entrar na plataforma e tudo mais. O grupo é um canal de contato de vocês, eu peço também que vocês tentem centralizar as perguntas de vocês lá no grupo, porque às vezes eu posso passar despercebida e não responder vocês, às vezes no privado. Mas eu sempre procuro responder, mas é porque são 120 alunos. Então, possa ser que em algum momento eu não consiga dar a resposta para vocês naquele exato momento sobre alguma demanda que vocês tenham. Então, assim, qual é sempre o que eu passo para vocês? Leiam os materiais, né, que tem na plataforma. A gente tem só, eu não estou encharcando vocês de materiais, né? Eu estou tentando fazer o uso aqui só um instante, mas deixa eu já você falar. Eu tô deixando sempre vocês usarem os materiais que já tem na plataforma para facilitar para vocês, porque aí às vezes fica, a professora está mandando mais coisa, está lá na plataforma, aí fica um monte de coisa e vocês acabam se confundindo. Então, leiam sempre o livro, o material. O que é atividade válida para vocês, né, sobre questões de pontuações? É os questionários, certo? Que estão lá, sempre ao final da unidade tem um questionário. Esse questionário, ele foi construído com base em todo o conteúdo que vocês leram no livro, certo? E aí vocês podem perguntar, professora, mas tem lá uma aula online, que é a situação de aprendizagem, que muitos estão me perguntando. Essa situação de aprendizagem, ela contempla também a nota, tem algumas informações lá. O que é que a gente tem feito, o que é que eu tenho usado de recurso da situação de aprendizagem? Eu tenho pegado essa situação de aprendizagem, tenho trazido para cá, ela é uma ferramenta que a gente, como tutor, pode usar com vocês. Tá? Então, eu uso a situação de aprendizagem para vir aqui e responder e trabalhar isso com vocês. A nota de vocês, elas correspondem ao questionário, tem lá 6 ou 60%, que é o valor total que vocês vão atingir a partir do questionário. Ah, professor, e os outros 40%? Os outros 40% são de participação de vocês, de acesso à plataforma, de presença nas aulas aqui, online. Professora, mas eu não consigo no sábado, a aula que fica gravada, consta como se eu estivesse participando? Consta porque eu coloco o link da aula lá dentro da plataforma de vocês. Então, se vocês entram na plataforma para acessar a aula online, eu entendo que vocês estão estudando, porque para acessar vocês vão até lá, certo? Então, assim, os outros 40% da nota de vocês se configura por participação, por atividades. Eu tenho feito atividades, aquela nossa primeira aula, né, do sábado passado, foi uma aula muito de tira dúvidas, da gente se conhecer, mas eu já apliquei algumas
práticas aqui com vocês, tá? E mais à frente a gente vai fazendo sempre mais práticas. Eu gosto de fazer a prática com vocês aqui já, porque eu sei que é um tempo curto, a gente se encontra só 1 hora, é um curso EAD, então meu objetivo aqui não é voltar todo o conteúdo do livro, é extrair algo do livro, né, da situação de aprendizagem, que eu sei, né, por eu estar no mercado de trabalho, que eu sei que vai ser útil para vocês, principalmente porque eu conheci vocês lá no fórum de apresentação. Então, eu gosto daquela interação no fórum de apresentação para eu entender o perfil da turma, para eu entender como eu direciono essas práticas. E eu vi que muitos já atuam na área, outros quando eu digo atuam na área, são assistentes de estilo, trabalham com desenho, outros estão na formação de moda, outros estão formados em moda, alguns são costureiros, outros modelistas, outros têm interesse de fazer todas as etapas, então, por isso, eu tento extrair o conteúdo que tem lá no livro de vocês, a partir da situação de aprendizagem, e trazer para a vivência prática real da indústria. Certo? Marjorie, pode perguntar. Bom dia. Bom dia. Sim, Sara, você falou da questão do grupo. Esse Sim. grupo é o grupo de WhatsApp, porque se for o de WhatsApp, para mim tá fechado. Eu creio que para todo mundo também, onde você e a Entendi. podem, só vocês duas podem falar alguma coisa. Por isso que vocês estão falando comigo no privado, não é isso? Exato. Tranquilo, então, sem problemas. Eu vou só ver com a Verúcia, mas não impede de vocês me contactarem. Pode continuar contactando. Obrigada pelo feedback, Marjorie. E quando vocês. Eu só digo assim que eu fico com receio, porque eu fico sempre olhando ali se vocês estão me perguntando, porque eu sei que a tratativa do EAD vai depender muito do tempo individual de cada um, né? Às vezes a pessoa tem um tempo, por exemplo, eu fiquei bem aflita na aula passada, porque eu queria ter finalizado a aula e já subiu o vídeo da aula, porque eu sei que o final de semana, principalmente para quem estuda EAD, é onde a pessoa ali se organiza para estudar, só que estava dando um probleminha lá no YouTube para criar o canal. Mas eu fico aflita porque eu sei que vocês podem estar com uma dúvida naquele momento que vocês pararam. Então, só se a professora, caso demorar um pouquinho, peço só essa compreensão, porque são 120 alunos e às vezes eu não consigo responder todo mundo pontualmente, mas eu tenho tentado fazer isso, tá bom? Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida com relação à plataforma, com relação ao que eu falei para vocês hoje, sobre a questão da nota, sobre vocês verem lá? Outra coisa que eu peço sempre, caso vocês, a gente está na UC, a gente passou por ciências aplicadas ao vestuário, aí a gente entrou em terminologias. E essas UC, se vocês observarem, eu mandei o cronograma para vocês, não foi? Tanto, se vocês observarem, eu estou mandando a comunicação tanto via plataforma quanto via grupo de WhatsApp. Lá tem um cronograma de início e fim. Eu peço que vocês tentem se organizar nisso daí, até porque as nossas aulas aos sábados serão mediadas por esse cronograma. Então, eu não consigo voltar a uma aula anterior, certo? Então, dentro desse cronograma, que eu vi que vocês estavam também bem aflitos, assim, perguntando, professor, até quando eu posso fazer? Que dia termina? Que dia começa? E óbvio, todo mundo tem que ter um planejamento. Então, lá tem esse cronograma para vocês tentarem seguir a partir desse cronograma. E eu peço que a próxima UC não apareceu para você, aluno, sinaliza. Para mim ou para a Verúcia, vocês podem sinalizar. Ó, a próxima UC, posso até abrir aqui para ver qual é a próxima UC que está aqui disponível. Seria Introdução à História da Moda, certo? Então, aí vocês já sinalizam, a professora, não está aberta, não apareceu ainda para mim, porque elas estão sendo liberadas conforme as datas, justamente para não confundir vocês, né? Então, tem aluno também que diz assim, professora, eu já terminei tudo, cadê a próxima UC? Elas estão sendo liberadas gradativamente, justamente para não confundir, porque senão pode confundir vocês em termos de se organizar com relação aos estudos. Tá tudo claro? Não apareceu para mim. Tranquilo, Robson, é porque ainda a gente vai concluir hoje as de terminologias. Aí eu acredito que na semana seguinte ela já começa a aparecer para vocês de acordo com a data do cronograma. Ok? Podemos começar? Então vamos lá. Gente, na aula passada, eu tinha planejado, não sei se vocês viram, todo mundo leu, eu creio que sim, todo mundo leu sobre ciências aplicadas ao vestuário. O que era que tratava essa UC de ciências aplicadas ao vestuário? Ela trata é uma introdução a vocês, de entender, que é muito aquilo que a gente, às vezes, está na escola e diz assim, para que eu estou estudando isso? Isso vai servir para mim para quê? Se eu vou trabalhar com isso e isso não vai servir. Mas serve, gente. Tudo que a gente estuda lá em matemática aplicada, toda aquela questão de percentuais que a gente passou lá no nosso ensino médio, ensino fundamental,
a gente acaba usando, né? Por isso que ele traz daquela UC explicações sobre a importância de informática básica, sobre a importância de comunicação dentro da indústria. A gente já conversou isso, eu estou só relembrando, principalmente porque pode ter carinhas novas por aqui. O quanto é importante a gente ter uma comunicação clara, o quanto é importante a gente ter uma postura no nosso local de trabalho. Lembra que a gente conversou, quem estava na aula passada, sobre isso, e quem não estava também está gravado. Sobre as noções de informática básica. Sara, eu não entendo nada de informática básica, para mim é complexo. Qual é a dica da professora hoje? Não entendo, provavelmente um curso que a gente está fazendo em EAD não vai fazer você ter essa formação completa, principalmente com uma hora de aula. Eu indico a vocês a sempre buscarem, às vezes um curso desse pode ser um start para vocês, um insight, para vocês buscarem mais conteúdo, mais informação para vocês, então é uma porta de entrada para vocês, tá? Então, professora, eu preciso de informática básica no meu dia a dia na indústria? Precisa. Se você vai fazer um relatório, lembra que eu trabalhei com vocês a questão de um release, que a gente conversou, o que é um release de uma coleção? É quando eu apresento uma coleção. Então, de nada adianta eu ser um desenhista de moda, eu fazer desenhos lindíssimos, mas se eu não sei explicar, se eu não sei vender aquele desenho, se eu não sei dizer o que é o conceito daquilo dali que eu pensei, porque acaba sendo uma coisa muito abstrata, né? Acaba sendo uma coisa muito subjetiva. Quando a gente fala subjetivo, a gente fala de individual, do que está na minha mente. Então, do que eu pensei, necessariamente não é a mesma coisa que a pessoa que está vendo aquilo que eu desenhei, entendeu. E como eu falei para vocês, dentro da indústria de confecção, a gente passa por várias camadas dentro do processo de desenvolvimento de produto. Eu, quanto desenhista de moda, quanto criador, aquele meu desenho vai passar pelo modelista, pelo cortador, pela costureira, vai passar por várias etapas. Se tiver bordado, vai ter bordado. Então, passa por várias mãos. Se eu não faço uma comunicação clara, se eu não sei explicar, se eu não sei montar um material que eu apresente aquele meu trabalho, fica difícil desse trabalho fluir e acontecer dentro da indústria. Então, não é simplesmente eu só desenhar. Por isso que a gente contemplou nesse curso de desenhista de moda várias UCs que vão dar um embasamento para vocês até vocês entregarem um desenho de moda pronto. Certo? Então, para vocês, para a gente eu quero sempre fazer essa linha do tempo com vocês de entendimento das UCs, para não ficar aquelas UCs soltas e eu fique no curso sem entender o porquê que essa UC está aqui, por que colocaram isso daqui. Então, eu tentei colocar para vocês normas da BNT na aula passada, como criar um release, como dar espaçamento. Sugiro a vocês que vocês vão treinando, porque a indústria exige isso de vocês, tá? Então, assim, não é uma coisa que eu estou falando aleatoriamente, a indústria realmente vai exigir, vai pedir vocês que montem um relatório. Eu preciso. Mas eu sou desenhista de moda, Sara, eu vou precisar? Vou, porque ela vai dizer assim: eu quero que você me passe o release dessa coleção. Me mande um relatório de como está a coleção, como está o desenvolvimento de produto dessa coleção. Se você não sabe mexer no Word, que é uma ferramenta mais básica que a gente tem, fica complexo para você fazer isso. Então, a minha sugestão, professora, eu tenho dificuldade. Volta lá na aulinha que eu gravei com vocês sobre o release, ali já vai dar uma base para vocês. Caso vocês tenham uma necessidade a mais, sugiro que procurem sempre um curso de informática básica. Não é retrógrado, nunca vai ser, todo mundo precisa. Eu vou usar até uma analogia para vocês entenderem o porquê dessa minha fala. Tem empresas que eu vou, que quando eu chego lá, tem um problema gigantesco para chegar, para contemplar a entrega da coleção das peças. E quando eu vou olhar o que eu chego lá no layout da fábrica, que eu vou ver questão de balanceamento, de como está a distribuição de produtos, está dando um gap, um problema na produção por causa na passagem da linha. Professora, na passagem da linha, sim. Então, às vezes, a gente fica com receio de dizer, mas isso é tão básico, isso é tão básico. Mas, às vezes, a falta do básico implica lá no fim. Então, assim, o fato de, muitas vezes, a costureira ter que parar para botar a linha, ou é uma qualidade da linha que está quebrando sempre, que quando esquenta muito, ela se quebra muito, ali eu estou perdendo tempo de produção. Ou é uma costureira que ela é muito mais operacional, ela não sabe o processo de trocar uma linha da overlock, da interlock, tem que chamar uma pessoa para vir lá e trocar a linha para ela, eu perco esse tempo, então eu não consigo entregar o meu produto no tempo estimado. Então, por que eu usei esse exemplo para vocês, que é uma comunicação comum de muita gente que está na indústria? Para a gente entender que
o básico bem feito, e quando a gente tem aquela base do básico, as coisas fluem melhor. Então, não tenham receio de procurar um curso de informática básica. Até hoje, eu, quando estou usando ferramentas de Excel ou qualquer coisa, às vezes eu tenho algumas dificuldades que é normal. Então, por isso que é sempre bom a gente voltar e ir lá para o início para a gente poder ter um trabalho bem feito. Ficou claro isso para vocês? Então, vamos lá. O Robson, acho que foi o Robson que falou comigo essa semana falando sobre a situação de aprendizagem. Só confirma para mim, porque eu fico tentando decorar o rostinho de vocês quando vocês falam comigo lá no WhatsApp. Perfeito, Robson, obrigada. O Robson falou comigo, professora, eu estou com dúvidas sobre a situação de aprendizagem de ciências aplicadas ao vestuário. Como eu disse a vocês, essas situações de aprendizagem, elas vêm como um suporte para vocês trabalharem, o que vocês leram no livro, a mais do que o questionário já traz, tá certo? E eu costumo trazer elas para cá, porque essas situações de aprendizagem eu sempre leio e eu acho bacana algumas coisas que eu consigo extrair para trazer para a vivência de vocês. Vou começar a compartilhar aqui a minha tela. E aí, pessoal, a aula de vocês hoje, eu até usei o próprio PowerPoint do Drive para mostrar para vocês que é real, que é possível eu fazer o estudo, fazer apresentações personalizadas através desse Drive. Quando eu estiver nessa parte de terminologias, eu mostro a vocês. Professora, mas espera aí, explica para a gente melhor. Na aula passada eu falei sobre a importância de ferramentas que o próprio Drive que vocês têm no e-mail de vocês, que vocês até, podem pensar até assim, professor, eu não tenho o pacote Office instalado no meu computador. Hoje isso não é um limitante. No Drive de vocês, vocês podem acessar todas essas ferramentas. Vou mais uma vez mostrar aqui, ó. Aqui eu abri o meu e-mail normal, eu venho aqui nesses vários pontinhos que são chamados de Google Apps, clico. Quando eu clico aqui, ó, eu tenho documentos, que aqui é o Word, eu tenho planilhas de Excel, eu tenho apresentações de PowerPoint, eu posso fazer N coisas aqui através dos próprios aplicativos que o meu e-mail me fornece. Então, vocês não precisam mais se limitar e achar que, meu Deus, professora, eu não tenho esses sistemas que a senhora está falando. Tem, no seu e-mail você tem, certo? Então, quando eu clico aqui, eu clico em planilhas, ele vai abrir para mim uma planilha de Excel. Ele não vai abrir a planilha pronta, tá? Ele vai abrir para vocês uma página em branco, dessa forma aqui, ó. Abrir aqui a minha planilha em branco. Por que eu estou voltando isso aqui bem, um pouquinho do conteúdo da aula passada, rapidamente? Porque na aula passada a gente acabou perdendo um tempinho a mais se conhecendo, eu explicando sobre a plataforma, então não deu tempo eu contemplar todo esse conteúdo. E aí hoje eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho de como eu trouxe para vocês a ideia. Eu peguei a situação de aprendizagem, que até o Robson me passou, e eu montei uma planilha de pré-curso, que é o que a gente faz muito em fichas técnicas do produto, certo? Então, só para vocês tentarem aprender um pouquinho, peguei uma mais simples para a gente tentar aprender isso daqui juntos, tá? Então, teoricamente, pessoal, quando vocês abrirem lá a planilha, voltando, só para deixar claro, eu estou aqui no meu e-mail, acessei o meu e-mail, venho no Google Apps, clico em planilhas. Quem quiser ir fazendo com a tia, pode fazer. Quem não quiser fazer agora, preste atenção, a aula fica gravada, você tenta fazer depois novamente. Quando eu clico em planilhas, automaticamente ele vai me abrir uma planilha de Excel em branco. Até aí, tá tudo bem? Posso prosseguir? Basta só botar uma mãozinha. Ótimo, obrigada. E aí, o que é uma planilha? O que são células? O que é planilha, professor? Eu fico bem complexo isso para mim. Óbvio que eu não vou conseguir dar uma aula de Excel avançado para vocês, nem uma aula de Excel como de fato é. Eu vou falar de uma forma mais prática para a gente entender e colocar isso daqui no real, tá? Aqui a gente chama de células. O que são as células? São os campos onde eu consigo preencher de informações e colocar algumas fórmulas. Essas fórmulas facilitam no cálculo de números, né? Para me trazer informações que eu preciso, dados, que a gente chama de dados, certo? Eu tenho aqui, ó, a D7, então eu tenho a célula D7 aqui. Sari, onde é que você está vendo que é D7? Eu vou ter que ficar na tela do computador marcando D e um 7? Não. Bem aqui em cima ele me diz qual a célula que eu estou trabalhando, a D7. Então eu sei que essa célula aqui é a que eu estou trabalhando.
Aqui em cima, pessoal, vai ter sempre informações, né, de interface que são muito comuns em quase todos os pacotes Office, como arquivo, editar, ver, inserir, formatar, dados, ferramentas, extensões e ajudas. Aqui, ó, eu tenho todas as ferramentas também que vão me auxiliar nesse processo. Como eu disse a vocês, eu não vou conseguir explanar toda a interface do Excel, mas eu vou colocar aqui o que eu julgo ser mais necessário e mais útil para vocês para construir uma planilha de pré-custo. Então, eu vou vir aqui, ó, construir uma inicialmente para a gente. Então, ó, página 1, a página 3 eu só abri aqui, essa daqui é a que eu já tenho construída como exemplo, e aí eu vou escrever planilha de pré-custo. Eu vou clicar na minha primeira célula com o meu botão esquerdo do mouse, pressiono o botão Shift do teclado, ó, e selecionei essas células. Estão vendo que aqui eu tenho separação de células, A, B e C, eu vou querer mesclar essas células para que fique uma linha só para que eu consiga escrever. Então, eu clico mesclar, ó, eu vim em formatar, mesclar células, mesclar todas. Automaticamente, se vocês observarem, eu não tenho mais, estou dando aqui um zoom para vocês, eu não tenho mais um campo de separação aqui, ó, porque eu mesclei essas células. E eu vou dar um duplo clique aqui, ó, e vou escrever planilha de pré-custo. O que seria um pré-custo, professora? Quando a gente faz o desenvolvimento de uma peça, que muitos de vocês já têm essa vivência, e para quem não tem, eu estou tentando usar uma comunicação comum, todo produto que a gente faz, seja ele qual for, a gente tem que ter o custo daquilo dali. Quanto foi que eu gastei de linha, quanto eu gastei de tecido, quanto eu gastei com a modelagem, quanto eu gastei com o corte, todos esses custos, eles estão embutidos, porque tudo isso vai ao custo do meu produto. Quando eu tenho o custo desse produto, eu vou colocar o meu percentual. Gente, isso é um cálculo bem complexo, mas eu estou tentando resumir para vocês. Eu vou colocar o meu percentual de margem de lucro. Se eu vou querer ganhar 50%, 100% em cima, a peça saiu por R$20, eu vou querer ganhar 100% em cima, então eu vou ganhar mais R$20 em cima, então sairia por R$40, certo? Então, a gente faz esse cálculo, essa planilha de pré-custo, porque é o que define a gente, muitas vezes, as margens de lucro. Obviamente que entraria várias outras coisas aqui, como markup, né, como margem de lucro. Vixe, professora, você falou coisas aí que a gente não entende. Markup, pessoal, é quando a gente coloca todos os custos de uma empresa, que são os custos fixos, os impostos, as perdas. O que é perda? O que eu possivelmente posso perder no meu processo, às vezes no encaixe, às vezes as manutenções dos meus ambientes de trabalho, como mesa e tudo mais, porque isso ao longo do tempo eles vão sendo usados e vão se degradando. Então, tudo isso a gente fala sobre markup. Então, eu tenho aquele valor X, que são os meus custos fixos, e eu vou colocar um percentual de margem de lucro para ganhar em cima daquilo. Não vamos fazer isso hoje sobre essa esfera, mas só para vocês dizerem que já, quando alguém falar em markup, vocês já entendem o que é. Então, ó, professora, mas você pintou. Aonde foi que você pintou? Eu cliquei dentro das células que eu mesclei, vim aqui no baldinho de tinta e cliquei aqui na corzinha amarela e pintei essa planilha de pré-custo. Pessoal, até aí tá tudo bem? Tudo certo? Posso continuar? Ok. Tá fluindo bem para vocês o entendimento? Eu tô falando. Ok, então vamos continuar aqui. Dentro desse pré-custo, eu preciso ter informações como, por exemplo, a referência do produto. Professor, e o que foi que você fez agora? Eu só cliquei dentro da célula e escrevi o nome referência. Lembrem-se que sempre aqui em cima, ó, ele vai dizer qual a célula que eu estou trabalhando, que é a A3, e o que eu escrevi, que foi o nome referência. Aqui abaixo, deixa eu ver o que foi mais que eu coloquei. Vocês podem botar o nome do design, o nome do modelista, a data. Então, vou botar aqui designer, vou botar aqui a data, vou botar a grade que vai ser cortada. Deixa eu ver se eu boto mais alguma informação. E a quantidade aqui da produção. Quantas peças eu vou cortar. Pronto. Até aqui, o que foi que eu fiz? Eu fui clicando em cada célula e dei um duplo clique dentro dela. O que é um duplo clique? Aperto 2 vezes no mouse no botão esquerdo e escrevo com o teclado mesmo essas informações.
Quero pintá-las. Pressiono o shift do meu teclado e vou clicando de uma por uma. Ó. Pressionei com o botão esquerdo, clico no shift do teclado e vou... Deixa eu só ver aqui que alguém está pedindo para entrar. Pronto. Selecionei todas e vou pintar agora com o meu baldinho de tinta bem aqui do lado. Ó. Pronto. Somente isso neste primeiro momento. E aí, qual é a próxima informação que eu coloquei? Ó? Eu botei o material, a unidade de medida, o valor, o consumo e valor final. Então, eu venho aqui, ó, material, que é o que eu vou usar. Ah, professora, eu quero mudar para outra célula aqui. Vocês podem usar o tab do teclado, que ele vai mudando. Ou simplesmente clicar com o botão e clicar na próxima célula, que ele também vai, tá? O que é unidade de medida? Unidade de medida, pessoal, a gente aprendeu lá na escola. Lembra que no começo da aula eu disse para vocês que tem informações que a gente precisa, que a gente sempre vai precisar. O que é unidade de medida? Quando eu compro uma coisa, eu comprei esse telefone, eu comprei a unidade desse telefone. Quando eu compro tecidos, tecido, eu compro 1 metro daquele tecido. Então, a unidade de medida aí vai ser metro. Quando eu compro malha, eu compro no quilo. Então, a unidade de medida aí vai ser no quilo. Quando eu compro um bojo de um sutiã, eu compro um par. Eu não compro só um bojo, eu compro um par. Então, a unidade de medida aí vai ser par. Até aí, tá tudo bem? Show. Então, vamos continuar. Então, isso é a unidade de medida. Valor, que é o valor que eu pago no valor cheio. Ah, eu comprei o tecido, foi R$ 35 o metro. Então, esse vai ser o meu valor. O consumo, que é quanto eu vou consumir. E o valor final. Certo. Da mesma forma que eu pintei essas aqui, eu clico aqui, com o botão esquerdo do mouse, pressiono o Shift, ó, e vou colorir essas aqui também. Aí eu vou dar só uma dicasinha para vocês. Quando vocês quiserem que todas essas células aqui, elas fiquem na mesma largura, é só clicar aqui, ó, com o botão esquerdo selecionando o Shift. Uma delas eu vou mover. Essa que eu movi, ó, todas vão ficar iguais em termos de largura, certo? Ah, professora, eu quero centralizar, porque valor tá bem aqui no cantinho, tá muito perto daqui. Eu clico aqui, Shift, vou vir aqui, ó, em mais, porque no caso do nosso web, né, do Drive, do e-mail, nem todas as ferramentas elas ficam visíveis, mas sempre que vocês verem 3 pontinhos ou uns pontinhos assim, eles têm mais ferramentas escondidas. No caso aqui, ele está alinhado na horizontal, eu vou deixar eles ó, no centro. Clico e automaticamente o meu texto vem aqui para o centro. Se eu quiser deixar mais forte, ó, eu clico aqui que ele vai ficar em negrito. Se eu quiser mudar a cor, eu venho só aqui ó, no azinho que é o texto, clico aqui e ele muda a cor do meu texto. Só diquinhas a mais para vocês. Então, eu não vou preencher muitos materiais, mas só para vocês entenderem a lógica. Eu vou dizer que eu estou usando tecido crepe. Qual é a minha unidade de medida? É o metro, certo? Qual foi o valor? Foi R$ 25,90. Se vocês observarem, ele está R$ 25,90, mas ele não está com cifra, com a cifra de real, de dinheiro. Eu venho aqui em cima e clico, ó, formatar como moeda. Automaticamente ele ficou com a cifra em real. Foi consumido para um vestido 0,80 centímetros. E o valor final? Aí aqui é onde eu vou pegar um pouquinho de vocês. O que é esse valor final? Aqui a gente aplica as fórmulas que a gente fala dentro do Excel, que é exatamente aquilo que a gente aprendeu na escola sobre regrinhas de 3, sobre multiplicação, sobre divisão. Só que no caso aqui a gente vai colocar dentro do Excel. Então, para eu iniciar sempre uma fórmula, eu dou um duplo clique dentro, a minha célula está selecionada, eu coloco igual, eu sempre tenho que começar com igual. Para eu saber o custo disso daqui, eu vou pegar o R$ 25,90, então eu clico na célula, vezes, para usar o vezes aqui, eu pressiono Shift e asterisco, esse valor aqui de 60. Só que para poder o sistema entender, eu dou um Enter.
Então, eu sei que foi consumido R$ 20,72. Ele fez aquela regrinha de 3 que a gente faz lá na escola. Tranquilo, pessoal? Show. Então, vamos aqui continuar. Eu vou colocar vamos botar aqui o valor da costura, certo? Costura. A costura, pessoal, ela é no minuto, né? Algumas empresas, elas trabalham por minuto, que é por minuto, elas definem o valor do minuto. Sara, como é que é feito isso? É todo um processo, né? Eles fazem uma peça inteira, deu 35 minutos a peça, uma peça bem complexa, né? E aí eles pagam R$ 25 por aquela peça. Só são dados aleatórios, tá? E aí eu vou, divido aquilo dali por horas e tal, até eu chegar ao valor do meu minuto. Então, digamos que eu cheguei ao valor do minuto de 40 centavos, certo? E a minha peça, ela foi 22 minutos. Então, eu vou pegar aqui mais uma vez, ó, igual 22 minutos vezes os 40 centavos. Então, a minha peça, ela saiu por R$ 8,80. Eu venho aqui, ó, para botar a cifrazinha para ficar R$ 8,80. Até aí tá tudo bem? Eu não vou preencher todos os campos, só para a gente poder avançar na nossa próxima aula, tá bom? Então, aqui, deixa eu ver se eu boto só mais alguma coisa. Vou botar aqui a etiqueta, certo? Etiqueta. Ela vai ser a unidade. E eu vou dizer que ela é 1,10, essa minha etiqueta. Ó. Não tá com cifrãozinho, eu venho aqui em cima e coloco. Foi pego só uma, de novo igual, pego essa célula vezes a próxima célula, e eu vou ter que foi 1,10. Aí a gente vai colocar agora aqui, ó, nessa célula, eu cliquei só nessa célula aqui, e vou botar total da peça. Obviamente que vocês podem preencher isso aqui, eu estou dando só o pontapé para vocês irem para frente. Ah, a modelagem é tanto, o corte é tanto, a linha é tanto. Não sei se vocês sabem como calculam a quantidade de linha, mas vocês fazem, né, de acordo com a densidade do ponto do tecido, que é a densidade do ponto, é a quantidade de pontos por centímetro. Vocês vão lá, se for uma overlock, costura ali, desmancha 1 centímetro e vê quanto pegou de linha. Calcula todo o perímetro e multiplica por aquilo dali, você sabe que você consumiu de linha, certo? Total da peça, ó, só pintei como eu já fiz, clico aqui, venho no baldinho de tinta. Como é o total da peça? Para eu saber o total da peça, eu não tenho que somar isso daqui, turma. Então, eu venho igual, sempre a gente começa com igual. Como é somar, eu tenho que mandar o comando aqui, ó, soma. Abro um parêntese e digo que eu quero somar a primeira coluna, essa daqui, aí como é que eu estou indo de uma para uma? Eu boto um ponto e vírgula. Boto mais um ponto e vírgula, fecho o parêntese e dou igual. Então, a minha peça saiu por R$ 30,62. Ai, professora, mas não está organizadinho. Como é que eu faço para fechar essas colunas? Estou clicando aqui no Shift, ó, e selecionando todas essas células. Para eu preencher, o que é preencher? Fazer com que ela fique fechadinha, eu venho aqui em bordas e fecho essas bordas. Da mesma forma, Shift pressionado, vou clicando com o botão esquerdo, venho em bordas e clico em bordas. Do mesmo modo aqui, ó. Vou aqui em bordas. Qual é a referência? A 01. Quem é o design? Eu vou dizer que é a Gleice. A data, dia 4/10/2025. A minha grade vai ser P, M e G. E a minha produção vão ser 100 peças. Então, tem algumas pessoas que gostam até de colocar aqui, ó, valor a ganhar, né? Sei, enfim. Você pode colocar aqui que eu quero um 50% de margem de lucro, tá? Dessa peça. Então, eu venho aqui, ó, de novo, igual, que vai ser o meu valor vezes, abro parêntese, 1 mais, vou botar 50% aqui de margem de lucro e fecho o meu parêntese. Vou deixar já essa formulazinha aqui, ó, pronta para vocês entenderem. Sara, o que é isso? Eu peguei o valor de 30,62 e estou dizendo que quero ganhar 50% em cima desse valor. E dou aqui um Enter. Então, vai ser o quê? O valor da minha peça vai ser R$ 45. Então, eu vou
pintar aqui também, tá? Do mesmo modo, shift, segurando, vou colocar aqui as bordinhas e eu tenho o valor dessa peça. E algumas pessoas ainda querem saber quanto elas vão ganhar nessa OP. Se ela tem 100 peças aqui, então eu vou colocar aqui, ó, valor total. Eu vou dizer que é igual esse valor aqui vezes a quantidade de peças que eu produzo. Então, são 100. E dou um OK. Então, eu vou ganhar nessa OP R$ 4.593. Pinto aqui também. Venho de novo aqui, Shift e bordas. Quando você automatiza, né, deixa essas fórmulas preenchidas, se eu disser aqui que vão ser, não, vai ser 150 peças, automaticamente ele muda aqui o valor, porque ele multiplica por 150 peças. Pessoal, tudo bem aí? Dá para vocês desenrolarem, tentar fazer? Ronaldo, consegui te responder sobre suas dúvidas? Então, isso daí, por que eu gosto de trazer essas informações? Porque vai ajudando vocês, para quem já tem a sua confecção, para quem já está trabalhando na indústria, para quem tem qualquer outra dúvida e tudo, com base nisso daí, vocês conseguem construir tabelas mais à frente. Pode perguntar, Marjorie. Desculpa, eu gosto muito de perguntar. Mas Não, você falou. eu acho bom, pode perguntar. Você falou da questão, tem o modelista, tem o designer. Uhum. Ou seja, essa parte técnica do desenho, de fazer todos esses cálculos, vai ser de quem? Tá certo que uma única pessoa pode fazer tudo isso, mas digamos que passando essa situação para a indústria, quem é que vai fazer todo esse cálculo? Se é o desenhista, se é o, sei lá, o design, enfim. Perfeito. Obrigada pela participação e eu adoro que vocês participem, porque eu sei que vocês estão conectados com a aula. Sobre isso, quem faz esse tipo de cálculo, geralmente, assim, existe hoje vários sistemas, certo? Aqui eu estou mostrando para vocês uma ferramenta prática para quem não tem, muitas vezes, um sistema dentro da empresa. Porque hoje a gente, na indústria mesmo, hoje a gente tem sistemas que, quando você cadastra os insumos, o que são os insumos? O tecido, o zíper, a linha, todo o processo da peça, todos os materiais, perdão, da peça, o sistema já tem essas fórmulas que elas meio que se multiplicam automatizadas. A pessoa que faz isso daí é o coordenador de produto, ou é a pessoa que é do setor de desenvolvimento de produto que faz, o analista de produto, muitas vezes até o próprio assistente de estilo. Só que vocês, quanto assistentes de estilo, eu vou tratar vocês, desenhistas de modas, como designers ou assistente de estilo. Vocês param bem aqui, ó, só até o custo da peça. Sobre o que ganha, sobre o que é isso aqui não é com vocês, já vai ser com a pessoa, muitas vezes é o diretor da empresa, ou a pessoa da direção comercial, que vai viabilizar as margens de lucro. Isso daqui eu coloquei para vocês usarem na vida mesmo. Eu tenho uma empresa, pelo que eu disse a vocês, eu conheci um pouquinho do perfil de vocês, então, eu sou costureira e eu quero colocar o meu negócio, eu quero aprender. Então, uma planilha dessa, você já consegue desenhar o seu produto, modelar, costurar e saber mais ou menos quanto você consegue ganhar com aquela peça. Mas, Marjorie, na empresa existem sistemas, ou não, pode ser através de planilhas, mas a pessoa que faz isso muitas vezes é o coordenador de produto, ou o assistente de estilo, ou o assistente de produto, ou o analista de produto, porque vai variar de acordo com o tamanho da empresa. Quando eu digo tamanho da empresa, porque existem os organogramas, né? Então, tem empresa que, por exemplo, eu não tenho um analista de produto, eu só tenho um assistente de estilo. Então, possivelmente, é esse assistente de estilo que vai fazer. Pode falar, Gleice. Sara, eu fiquei na dúvida, né, em relação a esse preço da costura por minuto, como ele é feito? Perfeito. É o seguinte, a gente tem que achar primeiro, Gleice, o valor do minuto, certo? Eu defini aqui que o valor do minuto era 0,40 centavos, certo? E que a minha peça foi 22 minutos. Por que eu fiz isso? Porque eu usei uma planilha para eu fazer toda a cronometragem. A gente entraria aí no viés da cronometragem, tá? O que é essa cronometragem? A costureira está ali operando, geralmente a pilotista, e cada operação que essa costureira faz é cronometrado em segundos, certo? Então, por exemplo, unir o gancho costas, deu 0,33 segundos.
Unir a lateral, deu 0,25 segundos. Então, a gente soma todos esses segundos, Gleice. Deu 223 segundos. Eu vou transformar isso em minuto, certo? Quando eu transformo isso em minuto, eu vou saber, por exemplo, aí eu pergunto muitas vezes até a oficina de costura. Essa peça aqui, você pagaria quanto? Né? Porque tem a oficina de costura que já tem uma base. Aí ela diz assim, eu pagaria R$ 25. Então, eu divido 25 pelo minuto, e aí eu sei que aquele minuto, ele sai por 40 centavos. Tá dando para entender? Tá, sim, eu tô entendendo. É porque muitas vezes, né, as pessoas ficam em dúvida enquanto cobrar a costura. Isso. E isso daí é um detalhe muito importante, né, para a gente poder passar para ser um preço justo. Justo, e eu consegui definir o meu balanceamento de produção. Porque se eu terceirizo e eu mando para uma oficina de costura, a partir disso, por exemplo, se eu sei que aquela peça foi 22 minutos, em 8 horas de trabalho, quanto é que eu vou ter de produção daquela peça? Eu vou produzir quantas peças? Eu vou produzir 30 peças. Então, se eu produzo 30 peças, eu consigo dizer para o meu cliente, para o meu terceirizado, olha, daqui 4, 5 dias eu entrego, porque eu sei que por dia a minha oficina de costura entregaria isso daqui. Até para eu também ter um parâmetro e cobrar a minha oficina de costura sobre os dias dela de trabalho. Isso é justo, como a Gleice falou muito bem, porque muitas vezes, hoje a gente vê muito a dinâmica de trabalhar, de tipo, olha, eu só pago isso aqui nessa peça. Não é eu só pago isso, é a gente definir a sequência operacional, a gente ver quanto é que cada peça vale, né, em termos de tempo, de minuto, de operação. Então, assim, isso é extremamente importante e é o que muitas empresas acabam não fazendo atualmente. Tranquilo, gente? Robson, tudo certo por aí? Basta só dar um joinha. Então é isso. O que eu gosto sempre de trazer para vocês é essa vivência do real, tá? Do que acontece de fato nas indústrias. Pregar lá o conteúdo e trazer para cá. Hoje a gente vai começar a nossa aulinha de terminologias técnicas. Depois eu posso mandar essa aula para vocês também lá, tá, pessoal? Esses slides. Óbvio que essa aula eu vou subir ela para o YouTube, lá para aquele canal, mas eu posso disponibilizar esse material também lá no grupo, sem problemas, tá bom? Vocês estão visualizando aí o slide? Ok, então vamos começar. Terminologias e simbologias técnicas do vestuário. A gente tem aqui um tempinho, eu vou tentar correr, mas vou tentar ser bem claro e objetivo aqui com vocês, porque a gente acabou pegando a aula passada. Gente, Sara, por que é importante essa UC dentro do curso de desenhista de moda? Não tem como eu simplesmente desenhar uma roupa se eu não sei falar tecnicamente sobre aquela roupa. Peraí, Sara, como assim falar tecnicamente sobre aquela roupa? Eu não posso desenhar só um vestido em A e dizer que ele é esse vestido. Se ele tem uma manga drapeada, se ele é uma manga presunto, se ele é um babado jabô, se ele vai ter costuras de nervuras, tudo isso são termos técnicos. Pelo senso comum, que é senso comum, aquelas nomenclaturas que a gente fala dentro do fluxo. Então, Sara, eu sou costureira há 40 anos. E eu sempre ouvi falar de nervura, de pences e tal. Então, você acaba absorvendo esse vocabulário. Mas quando você parte para a indústria, você tem que cada vez mais entender sobre terminologias e simbologias técnicas, porque eu não consigo representar esse desenho, eu não consigo me comunicar dentro da indústria, tecnicamente falando, se eu não sei falar sobre os termos usados dentro do processo, certo? Então, assim, qual os nossos objetivos hoje? Compreender a importância da linguagem técnica, a tia acabou de falar, identificar principais terminologias, eu trouxe exemplos reais, ontem eu até fiz uma ficha técnica para vocês, para apresentar para vocês sobre a importância no real, interpretar simbologias técnicas presentes em moldes, fichas e etiquetas, extremamente importante. Professora, mas você falou em ficha técnica. Ficha técnica é uma coisa que vocês vão usar para todo sempre. É um documento, eu já falei na aula passada, é um documento que a gente faz para representar aquele produto que será desenvolvido e vai passar por todas as etapas do processo de desenvolvimento. Nessa ficha técnica, eu tenho que colocar o meu desenho, né, representado graficamente, e informações técnicas. E muitas vezes as fichas técnicas, elas vêm informações de modelagem, informações de fichas, de etiquetas, então tudo isso contempla a parte técnica.
tá? Interpretar esses símbolos e aplicar corretamente os termos e as simbologias na prática. Mas por que a linguagem técnica padronizada é essencial na moda? Quem quer me responder isso daí? Lembrem-se do Kit Kat. Oi, Sara, repete aí para mim. Pronto. Porque uma linguagem técnica padronizada, ela é essencial na moda. Ah, sim. Eu acho que é para fortalecer principalmente a parte da comunicação, porque isso pode mudar tudo. Imagina se eu falo uma tira e a outra pessoa entende e eu falo depois viés, né? Vamos supor, a pessoa entende o que é viés, a outra fala tira. Talvez tira para o cortador seja de uma forma, viés para quem está falando tecnicamente é outra forma. E aí, se você tem uma padronização, acaba mantendo uma comunicação melhor e menos erros na hora da produção. Perfeito. Vou mais nem continuar a aula. A Gleice já resumiu para vocês tudo sobre a importância. E eu gostei bastante porque a Gleice acabou trazendo um exemplo muito real, né, do que a gente vê acontecer muito, né, na indústria. Como ela disse, a tira e o viés. Né, para o cortador, tira pode ser uma coisa, mas viés a gente já entende tecnicamente o que se trata do que é um viés, e inclusive a função do viés. Deixa eu só ver aqui que eu acho que tem alguém pedindo para entrar. Alguém mais quer falar, dar alguma contribuição, ou eu posso continuar? Pode falar, Marjorie. Eu pensei justamente nisso que a Gleice falou, porque embora eu esteja entrando agora nessa área da costura, mas eu já trabalho há muito tempo com a área de design de interiores. Ah, eu Se lembro nós, de você, lá no fórum. então, se nós fizermos um desenho que não esteja descrito como deve, quem vai executar aquela ação não vai fazer da mesma forma como prescrito e acaba perdendo todo um trabalho. Mas quem é que vai se responsabilizar? Sou eu que não dei a descrição, não disse como é que é cortado, não disse como era feito. Enfim, realmente é essencial sabermos como descrever a peça ou a situação que vai ser executada não por você, mas por uma outra pessoa. Perfeito, exatamente. E essas perdas, né, que a gente fala, se colocadas em números, gente, é absurdo. Porque dentro da indústria, uma peça piloto, quando a gente reprova ela, se você fizer todo o custo, por quê? Porque eu gastei tudo ali, não é só o tecido que eu gastei o tempo daquele trabalhador que modelou, que desenhou, que cortou, que costurou, e a depender do processo, se for jeans, que vai para lavanderia e tal, é muito maior, então é um custo altíssimo. E quando a gente coloca só em custo de processo, já é muita coisa. E quando eu boto em tempo, é maior ainda. Então, vocês, quanto desenhista de moda, quanto mais informação vocês colocarem, quanto mais vocês tiverem terminologias técnicas, símbolos, tudo isso vai facilitar porque universaliza também essa comunicação. Então, assim, recebam agora a bênção que eu estou jogando para vocês, né? Digamos que vocês vão aí para uma empresa internacional, e aí eu preciso ter essas simbologias técnicas que fiquem de modo universais. Então, assim, se eu, quanto desenhista de moda, não coloco essas informações, como é que... Se aqui no Brasil já é um jeito, lá fora, se eu não deixo isso de uma forma de uma comunicação clara, eu também vou perder muito com isso. Pode falar, Gleice. Sara, eu ia só reforçar a importância da ficha técnica, né? Porque a ficha técnica, ela é como se fosse nosso documento de defesa. A gente que desenha. Então, assim, tudo o que vocês puderem colocar de detalhamento é muito importante, porque aí vamos supor que a produção faz algo errado. E esse erro não veio da sua ficha técnica. Você tem como falar, olha, isso foi especificado na ficha técnica. Eu falo isso porque já passei por essas situações, então acontece muito. Perfeito, muito perfeita a sua fala. Exatamente isso. A ficha técnica, ela é um documento, ela é um respaldo para você. É igual uma receita médica. Ali você vai dizendo passo a passo, se você colocou na receita errado, vai dar problema com o paciente. Se você coloca certo, o paciente vai se curar e vai ter alta. Então, a gente traz isso para a linguagem do produto. Se eu coloco direitinho as informações, o meu produto vai sair, vai dar tudo certo. Se eu não coloco, vai ter algum problema lá na frente, e aí a gente vai ter que voltar para o começo.
Ficou claro para todos e todas? Show. Então, vamos voltar aqui. Terminologias técnicas do vestuário. O que é que a gente aplica isso daí? Como partes da roupa, né? A gola, o punho, pala, cós, entremeio, viés, entretela, forro, lapela. Muitos de vocês que já estão inseridos dentro do universo do vestuário, já são termos que vão sendo comuns para vocês. Mas para quem está chegando, se confunde como gancho, né? O que é o gancho de uma peça? Né? O que é punho, gola, pala, cós, né? Eu vejo muito, eu sempre digo para os meus alunos quando eu dou aula de modelagem, a partir de hoje, até hoje você falava pinça, a partir de agora você vai falar pence, tá? Porque por uma linguagem comum a gente sempre fala pinça, né? Mas o termo técnico correto é pence, tá? Então, a partir de hoje, a gente já começa a internalizando essas linguagens técnicas, tá? Porque como a Gleice falou muito bem, a Marjorie falou, o que eu posso conhecer por uma coisa, a pessoa em outro estado, em outra região, não pode conhecer. Então, se eu escrevo pinça, a pessoa lá vai dizer, o que é pinça? Então, é pence, tá? Termos de modelagem, o que é um molde base, o que é uma gradação, o que é margem de costura, pence, recorte, folgas de vestibilidade. O molde base é aquele molde que eu tenho, eu tirei a base de uma blusa, a base de uma calça, a base de um short. Sabe o que é esse molde base? Eu tenho a minha tabela de medida, eu tenho o meu corpo de prova definido, e a minha base é construída em cima daquelas medidas, em cima daquele corpo de prova. A partir daquele molde base, é que eu vou trabalhar em cima e fazer as interpretações, certo? Gradação ou graduação? Os dois termos são corretos, né? Diferencia de algumas bibliografias, mas ambos têm o mesmo significado, que é aumentar ou reduzir o tamanho de modelagens, ampliar ou reduzir. Sara fala mais claramente. O meu molde base, ele veste um tamanho 38. Então, eu defini a minha modelagem da minha peça piloto no tamanho 38. Só que eu vou vender ela no 36 e no 40. Então, do 38, eu vou aumentar os centímetros que eu preciso para chegar ao 40, e para ir para o 36, eu vou reduzir do 38 para ir para o 36. Então, a gente chama isso de gradação ou graduação. Margem de costura. Quando eu faço uma modelagem, né, eu fiz aquela modelagem ali, com todos os tamanhos, todos os padrões de medida, de cintura, de quadril, digamos que é uma saia. Cintura, quadril, comprimento, coloquei todas as medidas corretas para aquela saia. Só que eu tenho que acrescentar a margem de costura, porque é aquilo que a minha máquina vai consumir durante quando eu estiver fazendo a união das partes da peça. E essa margem de costura, ela não é uma margem fixa, ela é uma margem variável, porque vai depender da máquina que eu estou operando. Se eu falo de máquinas retas, eu posso botar uma margem de costura de 1 centímetro. Quando eu falo, por quê? Porque é a distância do calcador, para quem é costureiro está entendendo bem direitinho o que eu estou falando. Quando eu falo de malhas, ou que eu vou usar overlock e tudo mais, tem empresas que botam 0,5 a mais de margem ou coloca 0,7, a depender da distância da sua bitola. Até aí tá claro para vocês o que a tia tá falando, principalmente para quem ainda não está muito neste universo? Ok. Voltando aqui, o que são recortes, né? É quando eu faço interpretações do modelo. Então, se eu tenho ali um short, eu vou fazer um bolso. Quando eu recorto aquilo dali, o meu molde, para aplicar o bolso, a gente fala de recorte. Folgas de vestibilidade. Quando a gente tira a base do corpo, né, da peça, de uma modelagem, a gente tira todo ajustadinho. Só que se eu quero uma blusa que seja mais folgadinha, eu vou dar folgas naquela modelagem. Então, eu tenho uma cropped, né? Aí eu tirei toda ajustadinha no corpo. Só que essa cropped, ela vai ficar uma blusinha mais solta. Se eu quero deixar ela mais larguinha, eu dou as folgas de vestibilidade. Então, eu aumento aquela modelagem para ela ter a folga. Acabamentos, a gente fala de barras que é a costura de finalização, né? De acabamento.
overlock, pés ponto, caseado, revel, viés embutido. Qual é a sugestão? Pelo nosso tempo de aula, eu não consigo mostrar tudo isso para vocês. Mas como eu vou mandar esse material, para quem tem dúvida do que é um pés ponto, do que é um caseado, um revel, vocês vão ver aqui na aula e vão pesquisar na internet para vocês verem isso, essas imagens. Combinado? Eu coloquei algumas informações, eu coloquei aqui alguns desenhos, por exemplo. Quando eu falo de gola, se eu coloco lá na minha ficha técnica e eu escrevo só gola, fica uma coisa muito vaga. Eu tenho que especificar, por quê? Porque eu desenhei a gola. Tudo bem que muitas vezes só o desenho já gera um entendimento por parte de quem vai modelar. Mas é importante que eu escreva tecnicamente o nome daquela gola que ela se refere, porque muitas vezes isso daí é o que define até o nome do modelo para o comercial vender, para a sessão de fotos e para a sua modelista também entender. Então, se eu faço um desenho de uma blusa, eu não coloco só gola, eu coloco se ela é uma gola rolê, se ela é uma gola saco, se é uma gola bispo, se é uma gola gravata, uma gola palhaço. Então, existe inúmeras golas, tá? Que aí eu deixo também aí como atividade para vocês pesquisarem isso daí. Porque, como eu disse, a gente está no curso de EAD, eu não consegui em uma hora passar tudo para vocês, nem essas terminologias todas. O que eu posso passar para vocês é dilatar a mente de vocês, para vocês entenderem a importância e caírem a fundo em pesquisa para poder se familiarizar cada vez mais com essas terminologias técnicas. Então, como eu disse no começo da aula, não é só desenhar. Eu tenho que ter uma competência técnica para eu elaborar esse desenho com todo o conhecimento. E eu ainda abro um adendo para vocês aqui. Por que eu fiquei feliz quando eu fui conhecendo o perfil da turma, de ter pessoas que já desenham, que já modelam, que já costuram? Eu costumo dizer para os meus alunos que eles não precisam contemplar todas as expertises, mas eles têm por obrigação entender sobre cada expertise dessa, porque ao passo que eu faço um desenho e eu não penso na viabilidade dele lá na produção, na costura, eu vou comprometer todo o resultado, inclusive financeiro, da empresa que eu esteja trabalhando. Então, não adianta eu criar algo lindo, mas que não é viável produtivamente falando. Não adianta eu criar algo lindo que eu não consiga produzir, eu não consiga fazer com que o produto se pague. Então, vocês precisam ter todas essas competências, entender também um pouco, esse desenho aqui é possível para modelagem executar? Então, é importantíssimo, como eu disse, não que vocês dominem todas as expertises, mas é necessário que vocês conheçam sobre cada etapa do processo de desenvolvimento de produto, porque nasce em vocês. Então, eu sempre digo que a primeira etapa é a mais importante, porque ela é quem vai definir todo o circuito que vai acontecer. Tá claro para vocês? Eu sempre saio aqui da tela que é para ver se tem alguma pergunta. Tudo certo, né? Então, vamos aqui continuando. Botei aí mais uma imagem representativa de punhos, né? Que a gente às vezes coloca só punho. Mas se eu desenho esse punho aqui, ó, que não tem o nomezinho da ribana, se eu só desenho esse punho, a minha modelista vai entender que é uma ribana que vai ser colocada aí? Não. Ela pode entender que é uma nervura que vai ser feita nesse punho, ela pode entender que é um elástico que vai ser aplicado nesse punho, ela pode entender inúmeras situações e com isso passar o produto para frente, lá na prova de roupa a gente vê, vixe, ali era uma ribana, ó. Estão entendendo a diferença da gente poder desenhar tanto um desenho claro e com informações técnicas e terminologias? Coloquei aqui bolsos também, representação de bolso, né? Bolso com prega fêmea, bolso com prega macho, com fole do lado e embaixo, embutido com costura, debruado. Então, assim, às vezes são termos que às vezes nos assusta de primeira, né? Debruado. Sara, pelo amor de Deus, o que é isso, né? Bolso verdugo. A gente ouve muito falar sobre bolsos verdugos. Então, como eu estou dizendo para vocês, eu estou aqui dando um start para vocês irem aí a fundo e pesquisarem sobre isso, tá? As saias, né? Se eu só escrevo saia, né? Muitas vezes isso gera muitos problemas, né? Sobre saia com pregas, sobre saias com pences, né? Então, você tem que explicar. Essa daqui é uma prega larga ao centro, essa é uma saia vazia. Às vezes confunde muito, porque algumas pessoas só fazem o desenho da saia, abertinha.
mas elas não dizem se é um evasê ou se é um godê. Professor, e muda total. A depender do godê vai ter mais volume, a depender do evasê vai ter mais sequinha, então muda sim. Então eu preciso deixar isso claro para a minha modelista entender, porque se eu só desenho a saia, vai ficar uma coisa muito interpretativa dela, ela vai pensar, vixe, será que isso aqui é godê, se é um evasê, será se é um godê com menos volume ou é um evasê? Então eu preciso entender e eu preciso ter, né, essas informações técnicas, tá? As simbologias técnicas, né, que é os símbolos de costura também, que quando é uma reta, um overlock, uma zigue-zague, eu vou já mostrar isso para vocês. Tipos de pés pontos e as indicações de acabamento. Eu sempre tenho que dizer os acabamentos, como eu até falei aqui, ó. Esse bolso, ele é um bolso o quê? Ele é debruado com a aba abotoada. Gente, vocês podem achar que isso que eu estou falando é só pela questão do curso em si, mas não é. É muito, muito, muito importante. Eu vou bater muito nessa tecla com vocês. Que para além do desenho, vocês escrevam na ficha técnica. Porque o meu desenho, como eu já disse, é algo subjetivo. Eu posso fazer um desenho técnico perfeito, mas ainda assim a pessoa que está interpretando pode pensar de uma outra forma. Então é importante, é um casamento perfeito, colocar a informação com as terminologias técnicas e o desenho técnico bem executado, certo? Aí eu trouxe para quem nunca viu o que é uma ficha técnica de produto. Essa ficha técnica, ela não é uma ficha única. Ah, todas as empresas usam esse modelo? Não. Cada empresa faz a sua ficha técnica de acordo com os seus métodos de trabalho, de acordo com o entendimento. Mas o que eu trouxe para vocês aí é para vocês. Lembra aquela planilhazinha que a gente fez no Excel? Vocês podem colocar essa planilhazinha aqui embaixo na ficha técnica, certo? E fazer, que é o que nós vamos executar, o desenhozinho manual mesmo. Então, a gente pode montar essa ficha técnica, eu vou montar isso com vocês nas próximas aulas, até no próprio Word mesmo, para a gente fazer, ou lá no Excel, e deixar o campo onde vocês vão desenhar, tá certo? Mas aí, para vocês entenderem, ó, pés ponto, na cor da peça, gola, mandarim, etiqueta onde vai ser colocado, os acabamentos, ela é uma barra em fralda. Então, é colocado, aí nem tem tantas informações, mas quanto mais informações técnicas vocês colocarem, melhor será, certo? Ó, algumas pessoas gostam até de dar o zoom nos acabamentos do desenho técnico, para dizer que é um botão de 4 furos, que tem um pés-ponto duplo. Lembra que eu falei para vocês sobre a importância, bem aqui, ó, os símbolos de costura? A reta ela faz que tipo de costura? Se fosse a interlock, eu iria fazer uma representação em zigue-zague. Então, dizer qual é o pés-ponto, se é duplo, se tem um bordado, aonde vai ter pés-ponto duplo, aonde não vai ter, porque a sua costureira muitas vezes não vai saber quando ela pegar a peça lá, aonde você pensou que vai ser pés-ponto duplo, aonde você pensou que não vai ser pés-ponto duplo. Então, entendem a importância de eu ter todas essas informações bem correlacionadas, bem distribuídas em uma ficha técnica, certo? Na modelagem, né, eu não tenho como fazer uma modelagem se eu não coloco todas as informações técnicas no meu molde. Como é que o meu cortador vai se orientar com relação a sentido de fio? Sara, sentido de fio, peraí, eu nunca ouvi falar sobre isso, eu não sou da moda, eu estou entrando agora nesse curso. Pessoal, a gente tem o tecido, como eu disse, isso daqui eu estou trazendo interseções de outras aulas para fazer com que vocês entendam o que eu estou colocando aqui na aula. Quando eu faço a modelagem, que é no papel, que é exatamente isso aqui, ó, é como se fosse a minha saia, que eu vou costurar, mas em partes, divididas por partes. Eu vou posicionar ela no tecido para poder cortar. E a depender desse posicionamento, porque tecidos, tem alguns tecidos, principalmente que tem elastano, que a elasticidade dele só se dá na largura, não se dá no comprimento. Então, eu estou falando de uma forma bem genérica, porque isso aí compete a conhecimento, um curso de modelagem, mas só para vocês entenderem a lógica, principalmente quem não está nesse universo. Então, eu tenho tecidos que esticam aqui na horizontal e não esticam na minha vertical. Só que é uma saia e eu preciso vestir e tem a passagem do quadril. Então, eu vou posicionar esse molde que estique mais na minha lateral, correto? Para poder passar pelo meu quadril. Então, eu posiciono o fio desse molde no sentido do tecido que vai me dar maior elasticidade. Para quem não é da moda, deu para entender aí o que a tia falou? Ok. Então, voltando. E aí,
O meu cortador, se eu pego um molde em branco, sem informação nenhuma, o meu cortador vai ficar confuso. Oxi, ele não vai ter tempo de parar e ficar olhando a elasticidade de tecido, ele não vai, entendeu? Ele precisa saber informações como quantas vezes ele vai cortar essa parte aqui, né? Duas vezes é uma vez para unir, ele precisa entender isso, ele precisa saber o que é frente, o que é costa, o que é que ele bota no lado direito do tecido, né? As margens de costura, aquilo que eu falei para vocês, ó, isso aqui, esse tracejadozinho ao redor, é a margem de costura que eu acrescento sobre a minha modelagem, porque isso será consumido na minha costura. Então, vocês estão entendendo a importância, os piques, né, que tem aqui. Sabe o que é um pique? Um pique é uma marcação que a gente coloca para a costureira entender que naquela parte que tem uma entradinha assim, um cortezinho bem sutil, ela vai entender que ali a delimitação para ela virar aquela parte do tecido para fazer uma barra de costura. Deu para entender o que é o pique, gente? Pergunta novamente para quem não é do universo da costura. Ok. E aí, eu coloquei duas imagens representativas, tanto de um molde, se ele tivesse sendo feito em molde digitais, né? Como se fosse no papel. Algumas pessoas que modelam no papel fazem uso do recurso, inclusive, né, de carimbos, para ela dizer qual é a referência da peça, porque eu não posso simplesmente jogar o molde lá e a pessoa vai dizer, oxe, mas que referência é essa? Está conectada com que ficha técnica? Né? O sentido do fio, que é onde ele vai posicionar aquilo que eu falei sobre a elasticidade, né? Que parte é essa? Ela é um bolso. Quantas vezes eu vou cortar? Se tiver 2 bolsos, então eu vou cortar ela 2 vezes. Então eu tenho que falar para o meu cortador isso daí. Ele tem que saber que esse bolso vai ser cortado 2 vezes. Qual a data e o nome, que são informações individuais. Aqui vocês veem, inclusive, a margenzinha de costura sinalizada. Da mesma forma, independente se eu faço uma modelagem digital ou manual, todas essas terminologias e esses símbolos, eles têm que estar representados. Se vocês observarem aqui, eu tenho até a representação da pence, né? Que a gente, a partir de hoje, não fala mais pinça, a gente fala pence, tá certo? E as etiquetas, tá, gente? Etiquetas, ó, hoje tem muitas empresas que estão recebendo multas pelo Inmetro por não fazerem, né, a identificação correta das etiquetas, que são esses símbolos. Então, ai, Sara, mas eu estou começando a minha marca agora, eu tenho dificuldade sobre isso. Sugiro um curso de etiquetagem, que é extremamente importante, mas para todo e onde eu consigo essas informações? Na ficha técnica do tecido que você compra, é obrigatório que tenha as informações técnicas de como você manusear aquele substrato têxtil, certo? A gente fala substrato têxtil, mas seria o tecido. Então, essas informações técnicas eu também tenho por obrigação de saber para colocar no meu produto. Sari, dá problema se eu colocar errado? Dá. Existem fiscalizações, o Inmetro fiscaliza, e você é multado caso o seu produto não esteja correspondente com as etiquetas. Conexão com o mercado. Por que é importante eu ter essa aula de terminologias e simbologias? Com o uso correto das terminologias e simbologias, você vai evitar erros e retrabalhos, que a gente já falou várias vezes aqui. As meninas deram contribuições valiosíssimas. Padrões internacionais, eu também já citei isso para vocês, né? Que eu até disse, recebam essa bênção se vocês estiverem trabalhando para empresas internacionais, vocês precisam unificar essa comunicação. E muito importante para modelagem, para costura, produção, ficha técnica e auditorias de qualidade, certo? Aí, atividade prática, que eu coloquei aqui rapidinho. Se eu coloco aqui só essas mangas desenhadas aí, a minha modelista vai entender. Mas quando eu coloco a terminologia, ela vai ter um entendimento maior. Quem se arrisca aí dizer que primeira manga é essa? Em termos de terminologias. Professora, mas eu nunca nem tinha escutado falar em terminologias. A tia deixa vocês pesquisarem. É uma manga godê? É uma manga sino. Fina. Ah, tá. É porque achei ela fluida. Ó, Tá para ver como é vendo? importante. Tá vendo como é importante, Gleice? Muito obrigada pela sua contribuição, que você fez agora valer minha aula inteira. Viram que se eu só desenhar e eu não especificar, como gera confusão, como a gente se confunde, porque são muitos, gente, são muitos modelos, a gente sabe que, de acordo com as tendências de moda, de acordo com o que vocês desenham, vai ter uma variação enorme. Então, por isso que é importantíssimo a gente colocar as informações de acordo com o desenho que a gente representou.
Essa próxima ó, é uma manga drapeada, certo? Essa próxima é uma bufante com cadarço. Essa é uma manga dobrada. Essa é uma manga tulipa. E esta é uma manga anjo. Então, para vocês entenderem a importância de vocês desenharem e ter a terminologia técnica. Sobre a modelagem, né? Coloquei aí, ó, algumas informações importantíssimas. Né, ó, aqui, geralmente, na modelagem digital, isso aqui, ó, eu chamo de pique, tá? Que é o que a gente fala. Pique são o quê? São marcações. Então, a minha costureira precisa entender aonde ela começa e termina uma costura. Então, eu dou um pique de início e um pique final. O pique, ele pode ser usado para N situações, mas sempre com o objetivo de fazer uma marcação e entendimento para no ato da minha costura. Então, na modelagem digital, muitas vezes, ó, desse pique até aqui, eu quis indicar que vai ter um franzido. Então, simbolicamente, eu representei com essa linha em ondulações. Então, significa que aí eu tenho um franzido. E vejam as informações que eu tenho que colocar. Professora, mas tem várias coresinhas. Eu deixei proposital para mostrar a vocês sobre a graduação, que eu falei lá atrás, sobre ampliação e graduação. Então, eu tenho o meu tamanho base aqui, e ele reduziu esses tamanhos entrando e aumentou o tamanho base ao branco. E ele aumentou para tamanhos maiores. Então, a gente fala de graduação. Eu preciso ter o nome do meu modelo, sentido de fio, qual é, né, que é um vestido aqui à frente, né, a quantidade de vezes que vai ser cortado, do PP ao GG e a base é M. Então, são todas informações técnicas que eu preciso colocar dentro da minha modelagem. Ó, a sinalização aqui da minha pence, certo? Ó, os piques e a pence. Eu acho que acabou. E aí eu fiz só uma ficha técnica para mostrar aqui para vocês ontem. A Gleice, que já é acostumada aí com o Audaces, né? Eu usei um sistema, tá, que é de confecção, para quem não conhece, eu usei esse sistema que é o Audaces. Ele é um sistema que faz fichas técnicas, principalmente automatizadas. Não vou me estender falando sobre isso, mas só para vocês entenderem o que é uma ficha técnica real, não é uma imagem que eu peguei da internet, eu elaborei essa para vocês, né, ó, como é importante eu colocar as informações, aqui são os pés pontos de costura. Se eu fosse dizer que isso daqui seria feito no pontinho, deixa eu só ver aqui. Aqui eu. Ai, tá bloqueado meu desenho. Só apagar isso aqui, que eu acho que eu consigo mostrar para vocês. Pronto. Eu deixei que aqui é feito o acabamentozinho no pontinho na reta. Mas se eu quisesse representar isso daqui, dizer que eu ia fazer um pontinho de overlock, eu iria mudar esse ponto aqui e ia colocar representando o pontinho da interlock, certo? Lembrando que isso aqui, Sara, você está fazendo no sistema. Eu consigo fazer isso na mão? Consegue, do mesmo jeito. Só usei o sistema porque era mais rápido para eu fazer isso com vocês, tá? Então, aqui, ó, eu represento, mas é importante eu conhecer os pontos, entender que esse ponto, ele representa um pontinho de interlock, de overlock, tá? Representação de zíper, eu preciso colocar o zíper. Professora, meu Deus do céu, e eu vou ter que desenhar desse jeito à mão? A gente vai tentar, tá? A gente vai tentar, o objetivo do curso é esse, para vocês entenderem o que é um desenho técnico, tá? O desenho técnico eu tenho que ter todas as especificações, ó, eu coloquei a barra, coloquei que é um franzido, um babado jabô com franzido na cabeça da manga, isso daqui eu fiz uma manga raglan, coloquei até as observações aqui, ó, tecido de crepe Barbie, manga raglan ou raglan, depende de como escrever, com manguita, acima com jabô, forro na saia de elanca, zíper de nylon com metal, faixa na cintura anatômica. Então, todas essas são informações que são técnicas, que eu tenho que representar no meu desenho, tá? E os moldes, né? As partes do molde que eu trouxe aqui para vocês também ver sobre sentido de fio, qual é a parte, ela é costa, se é frente, né? Quantidade de vezes que vai ser cortada, qual é o tamanho base e N informações que vocês tenham que colocar que seja útil para o processo de desenvolvimento de vocês de produto. Pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham aprendido na aula de hoje. Só parar aqui de compartilhar a minha tela.
Espero que vocês tenham aprendido. Geralmente a nossa aula é para ser 1 hora, eu sempre estou ultrapassando um pouquinho, mas é porque acaba que é bastante conteúdo e eu quero passar para vocês o máximo que puder para vocês irem cada vez mais se integrando, se internalizando nesse processo. Espero que a metodologia esteja funcionando para vocês, que tenha gerado um entendimento bacana. Caso não esteja, vocês podem sinalizar, tá? E a gente vai se ajustando ao longo dessas aulas para a gente ir se entendendo cada vez melhor. Então é isso. Desejo vocês um excelente sábado. Eu vou só. Pode perguntar, Marjorie. Desculpa, mas Não, tranquilo. essas terminologias nós aprendemos num curso de modelagem. Aqui, no caso, posso pensar assim, a grosso modo, eu já teria que saber todas essas terminologias, porque aqui já está se tratando do desenho ou do projeto final, né? Mas tudo isso eu consigo ter esse entendimento, esse conhecimento num curso de modelagem. Pronto. Tanto, você viu aí que eu trouxe três perspectivas de terminologias técnicas, no desenho, na modelagem e nas etiquetas. Existe um curso para cada um desses lugares, tá? Mas existem livros, no próprio livro de vocês, se vocês lerem, lá já possui terminologias técnicas. A vivência vai trazendo isso para vocês. Pesquisem bastante, hoje a gente tem inúmeras ferramentas que nos favorecem, mas obviamente, assim, não precisa você fazer um curso de modelagem para aprender essas terminologias, tá? Mas no curso de modelagem, você vai aprender essas tecnologias voltadas para a modelagem. No curso de desenho, você vai ter uma bagagem bastante rica sobre as terminologias no desenho, assim como um curso de etiquetagem também. Vocês não vão conseguir sair desse curso com essa formação completa sobre todas as terminologias, mas a minha sugestão é que leiam o material, porque lá já dá um norte muito grande para vocês sobre a competência dessas terminologias. E sugiro, se vocês quiserem, para quem tem interesse em comprar, eu posso depois mandar para vocês bibliografias, livros, né, de desenho técnico de moda, que lá já traz para vocês uma bagagem enorme sobre essas terminologias, inclusive livros de modelagem e de etiquetagem. Tá bom? Muito obrigada. Imagina. Alguém tem mais alguma dúvida? Sara, eu ia só perguntar uma coisa que eu observei na sua ficha técnica, né? Você Sim. não precisa, então, fazer aquela descrição, porque, assim, é uma coisa que eu sempre tive dificuldade na hora de fazer a ficha, descrever a peça. Porque, assim, é muito fácil você botar a setinha e dizer o que é, mas quando você vai descrever no geral, eu acho que é a coisa que mais me deixou dúvida. E ali você pontuou algumas coisas, então não é Sim. obrigatório fazer aquela descrição, né? Pode Não, ser só. pode, isso. Eu, particularmente, pela experiência que eu já tenho um pouquinho no mercado, eu gosto, além de puxar as setinhas de dizer o que é cada um, às vezes tem empresas, porque assim, nem toda empresa que você vai chegar mudando tudo. Tipo, eu quero melhorar essa sua ficha técnica. Com o tempo você vai melhorando. Não são todas as empresas que têm um campo lá de você colocar as observações extras, mas tem muita empresa que tem e a gente não usa. Eu gosto sempre, Gleice, de o mais explicativo eu puder colocar na minha ficha técnica, como eu coloquei nessa daí, eu disse, olha, é um tecido de uma modelagem, né, evasê, com a saia evasê, num tecido crepe, onde ele vai ser forrado, a manga é uma manga raglan, então eu faço uma autodescrição. Já ouviram falar sobre até a autodescrição que as pessoas fazem de si, principalmente, né, para pessoas com deficiência. Então, por exemplo, que eu acabei nem fazendo hoje aqui, peço perdão se tem alguém na turma, né, de dizer que eu sou a professora Sara, sou uma mulher branca, de cabelo loiro, olhos castanhos, estou vestida com uma blusa cinza. Peço perdão que eu não iniciei a aula já falando assim, mas é como se a gente fizesse essa descrição do produto. Porque por mais que às vezes eu coloque lá informações, algumas pessoas salteiam e não olham, por exemplo, mesmo que tenha um campo lá tecido e você escreva crepe Barbie, tem gente que não vai ler que o tecido é no crepe Barbie. Então, quando eu faço. Eu sempre tinha dificuldade de resumir isso, porque no lugar que eu trabalhava tinha que fazer, né, essa descrição. Sim, E sim. eu tinha muita dificuldade em resumir. E aí é até bom você praticar, Gleice, sabe por que também é bacana isso daí? Porque você já vai ganhar uma etapa lá na frente. Quando essas fotos são fotografadas, precisa ter o guia de estilo.
O marketing sempre pede essa descrição da peça para eles colocarem no catálogo, no e-commerce. Então, se eu já faço essa descrição na minha ficha técnica, eu já ganhei um tempo absurdo e eu já melhorei a comunicação, inclusive no meu processo de desenvolvimento. Então, é só ganhos para você. Então, pense sempre que você está apresentando aquela peça. Imagine que você está fazendo uma autodescrição sobre aquilo. Obrigada, Sara. Imagina, gente, imagina. E é isso. Alguém mais tem alguma dúvida? Tranquilo? Então, a gente se encontra até o próximo sábado. Espero que vocês tenham gostado da aula, do conteúdo. Estudem bastante, aproveitem muito esse curso. Eu achei ele muito legal, tá? Assim, a seleção das UCs que foram colocadas para vocês. Se vocês se engajarem mesmo, eu acredito que vocês terão excelentes resultados ao final desse curso. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Bom fim de semana, bons estudos. Eu só espero um tempinho do próprio sistema gerar essa gravação para eu poder enviar para o YouTube, tá? Então, eu não garanto que saia tudo hoje, mas assim que tiver, eu notifico vocês lá no grupo. Beleza? Tchau, tchau, tudo de bom, bom fim de semana.